Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre a revolta da Armada. Vamos pensar só um pouquinho aqui, revolta da Armada. Qual o contexto que a gente está falando? A gente está falando do contexto de um Brasil que tinha saído da monarquia e tinha entrado para a república. A gente está falando de um Brasil que teve como os dois primeiros presidentes militares, né? Por isso ficou conhecido como República da Espada, porque acreditava que precisava dos militares, da força, para que pudesse dar corpo, para que aquele projeto novo de país pudesse de fato prevalecer, vencer e de fato algum a monarquia voltasse. Então aqui a gente vai chegar agora no que foi a Revolta da Armada. A Revolta da Armada foi um movimento de rebelião em 1893, liderado por algumas unidades da Marinha Brasileira contra o governo do presidente Floriano Peixoto. Vamos lembrar que a gente teve como primeiro presidente Deodoro da Fonseca, e aí depois ele renuncia e entra Floriano Peixoto. Ele entra de forma autoritária, por quê? Porque a Constituição dizia que se não tivesse sido completo 2 anos do mandato do presidente, novas eleições deveriam ser convocadas. Mas o que ele fez? Ele entra no governo e fica do jeito que está. Então aqui, olha, tem algumas imagens dessas, você vê aqui os canhões apontados para a cidade, você vê muitos maneiros. Revolta da Armada, como o nome está dizendo, você está falando de uma cidade quase sitiada, armada e se voltando contra a marinha, na verdade os marinheiros, com uma série de reivindicações e utilizando ali dos seus conhecimentos, do poder que tinha ali dentro, para de alguma forma pressionar o presidente e o governo. As causas, vamos pontinho por pontinho. Interesses, divergências e disputas entre grupos políticos no começo da República Velha. Como eu falei, era o início de uma república, era o início da experiência republicana. Então, assim, os grupos políticos ainda estavam muito disputando qual seria a forma de governo vitorioso, o que faria dessa nova nação que estava nascendo, que projeto seria o vencedor, de que forma o Brasil ia seguir. Após a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca em 1891, ao assumir, Floriano Peixoto destituiu todos os governadores que apoiavam Deodoro. Esse fato gerou divergências políticas. Então ele era o vice, né? Quando tem a renúncia, ele entra para o poder, ele vira presidente. E aí o que ele faz? Aqueles políticos que apoiavam o antigo presidente, que estavam mais aliados às ideias, né, que não eram as dele, foram tirados do cargo. E isso foi visto como um gesto autoritário, né? Isso não foi visto com bons olhos. Alguns grupos militares, principalmente da Marinha, eram contrários à ascensão política de civis, promovido pelo governo de Floriano Peixoto. Então, assim, o governo do Floriano Peixoto, o que ele faz? Ele põe alguns civis, ou seja, não militares, com cargos de destaque, com cargos de poder. E isso não foi visto com bons olhos. Ainda se entendia, principalmente os grupos militares, que os militares que deveriam tomar a frente desse processo. Tinha que estar na mão deles o controle de todo desse processo político. Uma outra questão, uma outra causa era o pouco prestígio político no âmbito federal da Marinha em relação ao Exército. O Exército, vamos lembrar, vamos voltar lá na Guerra do Paraguai, ele volta da Guerra do Paraguai com um prestígio muito grande. Ele volta, né, sendo exaltado, tendo um papel de destaque, inclusive até decisivo nesse processo de derrubada da monarquia, né? Uma das questões que normalmente a gente aponta como crise do governo do Dom Pedro II, que vai fazer com que depois tenha a República, uma dessas questões é a questão militar. Isso aqui, o alto prestígio que o Exército ganha. Os militares revoltosos da Marinha contestavam a legalidade do governo Floriano, pois a Constituição dizia que o vice-presidente só poderia assumir o cargo após 2 anos de mandato do presidente.
Como a renúncia de Deodoro aconteceu antes de 2 anos, os revoltosos contestavam a legalidade constitucional. Aí você fala assim, nossa, legalidade constitucional, que palavrão, do que a gente está falando? Legalidade vem de lei, tá? Então, legalidade constitucional é a lei que está na Constituição. Lembrando que Constituição é onde estão, né, as leis máximas de um país. Então, se as leis máximas de um país diz que se tiver uma renúncia antes de 2 anos, você tem que ter novas eleições e alguém vai lá e passa por cima disso, será que está dentro da legalidade? Isso era um dos questionamentos. Bom, vamos aos participantes dessa revolta. Como eu falei, tem muitos oficiais da Marinha. A Marinha estava de frente, né, com um peso forte. Alguns integrantes jovens da Marinha também. Então você vê que não é uma causa só de quem já estava há muito tempo estabelecido. Quem estava ingressando na Marinha também apoiava alguma dessas causas. E pessoas que defendiam o regime monarquista e que estavam insatisfeitos com o fim da monarquia. Então você vê que tem 2 grupos. Tem um grupo que na verdade não está questionando a monarquia, mas está questionando o governo do Floriano Peixoto, como alguns segmentos militares, mas também tem um grupo que o problema não é só com as medidas do Floriano Peixoto, mas com a República em si, que queriam a volta da monarquia. Os principais líderes dessa revolta, Almirante Custódio de Melo, Almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama. E aí, quais são os objetivos desses revoltosos? Contrários às mudanças políticas patrocinadas por Floriano Peixoto. Já dei alguns exemplos, né? Ele tirou algumas pessoas, destituiu de cargos políticos alguns que eram ligados ao presidente anterior. A questão da ascensão de civis, ou seja, não militares, chegando a cargos importantes. Uma outra coisa, eles queriam que fossem convocadas eleições para que se pudesse escolher novos governadores. Então, eles queriam novas eleições para os governadores. Revoltosos queriam também a manutenção dos militares no poder. Como eu falei, ficou conhecido como República da Espada por serem presidentes militares. E os revoltosos queriam que isso continuasse. Quando você critica até a ascensão de civis ao poder, é porque você está dando prestígio, você está dando visibilidade a um grupo que poderia tirar os militares do poder. Em 13 de setembro de 1894, os navios de guerra da Marinha, em posse de militares integrantes da revolta, bombardearam a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Então os revoltosos viraram seus canhões em direção ao Rio de Janeiro e bombardearam. Não bombardeou assim, acabou com a cidade. Não, mas tiveram vários pontos de ataque. Se você pegar o litoral, né, a parte ali, entrada da Baía de Guanabara, até em Niterói também, você tem muitos fortes. Alguns até hoje mantêm, né, claro, como fator histórico de preservação, os seus canhões, que era essa questão da defesa da entrada na cidade. O governo Floriano não cedeu, mesmo sendo bombardeado. Organizou o exército e resistiu à revolta. A defesa do litoral impediu o desembarque dos revoltosos. É isso que eu falei. Vários fortes foram utilizados, canhões. O exército, que já tinha voltado com prestígio, foi usado exatamente para controlar, para combater essa revolta que estava sendo dada principalmente pela Marinha. E aí, após muitos conflitos armados, o governo conseguiu acabar com a rebelião em março de 1894. Por que a gente estuda isso? É muito importante a gente estudar essa revolta para a gente ver que esse novo governo, né, essa nova forma de governar, a República, aqui no Brasil, ela não nasce sem ser contestada. Ela ainda é fruto de negociação e de alguns grupos lutando pelos seus interesses. Tchau!